O que eu aprendi em 10 anos trabalhando com observabilidade? Você sabia que uma única falha pode custar a vida da sua empresa? Um único probleminha que acontecer no sistema, probleminha, né? O único problema que rolar no sistema pode custar a sua vida e a vida da sua empresa. Sua empresa, sua startup, seja lá o que for, pode ir pro buraco por conta desse problema. E hoje eu vou compartilhar com você aqui nesse vídeo a maior lição que eu aprendi em 10 anos trabalhando com observabilidade e como isso vai poder salvar a sua empresa e também a sua carreira. Então vamos fazer o seguinte, fica comigo até o final desse vídeo, porque no final desse vídeo você vai descobrir todas essas dicas valiosíssimas de tudo que eu aprendi ao longo da minha carreira nesses 10 anos. Então bora lá, bora dar sequência aqui. Tem sempre uma apresentaçãozinha aqui do lado para eu ir seguindo. Aqui, talvez se você não me conheça, se você já me conhece, tá tudo bem. Eu sou o Eduardo Neves e eu tô aí há basicamente uma década trabalhando com observabilidade. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você insights e as lições que eu tirei nesses 10 anos monitorando sistemas complexos, sistemas mais simples. E eu vou te mostrar como melhorar essas coisas aí. Bora lá. Observabilidade e monitoramento não é para ser um trauma na sua vida. A primeira lição que eu tiro, a primeira lição que eu quero falar para você é sobre a importância de se ter uma visibilidade completa, né? Uma das primeiras lições que eu aprendi é que você não pode melhorar aquilo que você não pode ver. Como você vai melhorar o que você não vê? Como que você vai melhorar a segurança da sua empresa se você não vê a segurança da sua empresa? Se você não sabe como está a segurança da sua empresa, como que você melhora isso? Você não melhora isso, né? Então, ter uma visibilidade completa dos sistemas é essencial para identificar e resolver problemas rapidamente. Você precisa identificar e resolver problemas rapidamente. Então, você precisa ter essa visão completa. Eu sempre falo, você não pode guiar o teu carro sem dashboard. A não ser que você tenha uma Kombi. Quando você tem uma Kombi, a gente acaba aprendendo a guiar um carro sem o painel. Mas tirando o fato de você não ter uma Kombi, acredito que a sua empresa não é uma Kombi, você precisa de um bom painel para entender o que está acontecendo. E fazer um investimento em boas ferramentas é o que vai garantir com que você consiga ter essa visão completa, com que você tenha uma ferramenta que consiga trabalhar com todas as métricas que sejam importantes para você, que você tenha a garantia de coleta. Eduardo, então me diz aí que ferramenta que eu posso trabalhar para melhorar a minha vida nisso aqui. Bom, primeiro eu vou te falar da ferramenta que eu mais trabalho, é óbvio, não vou aqui fingir para você, Elastic Stack. Inclusive, se você quiser aprender tudo sobre Elastic Stack, Elastic Observability, aqui embaixo tem um link nos nossos treinamentos aqui na descrição. Você também tem a opção de ir para outras ferramentas open source, como trabalhar com Prometheus, usar Grafana, Jaeger. Se você for para o lado das ferramentas mais proprietárias, e aí a gente tem Dynatrace, Datadog, New Relic, Instana. Todas as ferramentas elas são boas e ruins ao mesmo tempo. O que vai valer é a sua cultura de uso da ferramenta, como que você tem trabalhado com a ferramenta e se você está dando realmente a visão que precisa dessa ferramenta. Se você conseguir cumprir o que eu vou falar para você aqui, aí pouco importa a ferramenta. Então, tem uma visão completa de tudo que está acontecendo. Essa foi a primeira lição que eu aprendi. Porque muitas vezes a gente não tem uma visão completa. E aí não adianta de muita coisa. Segunda lição que eu aprendi no mundo da observabilidade foi que a gente precisa ter alertas muito bem configurados. E aí quando eu falo alertas muito bem configurados, a gente precisa ter o gatilho do alerta apertado o suficiente para que ele alerte exatamente o que precisa. Mas também a gente não pode apertar muito para que ele não alerte além. E nem eu posso afrouxar muito para que ele alerte sempre. Os alertas, eles são fundamentais dentro de todo esse processo de observabilidade. Só que a gente tem que configurar alerta de uma forma correta. Hoje eu vejo muitas pessoas não se preocupando com o que é configurar um alerta. Simplesmente, põe um alerta de down, põe um alerta de memória, põe um alerta de... Tá, mas o que eu vou fazer com esse alerta? O que eu vou fazer com esse alarme? Será que eu vou fazer igual o alarme do meu carro, que quando eu toco eu desligo a distância, porque eu sei que ele nem sempre está querendo me dizer a verdade? Então, para que eu tenho esse alarme? Eu não tenho alarme no meu carro para isso.
Eu sempre fui da seguinte situação. Se eu tiver alarme e ele tocar, eu tenho que resolver a situação. Se for pra ele tocar e eu desligar de longe, é melhor não ter. Eu não tô indo lá pra ver o que tá acontecendo, né? E a gente acaba tendo muito alarme falso. E isso ocasiona o quê? Estresse desnecessário. E a ausência de alarmes realmente críticos vão resultar em falhas graves. Então entender realmente o que alertar, como alertar, por que alertar, qual que é o gatilho que eu vou usar para alertar, em que ponto que eu vou alertar, quais são os actionables, né, as ações que esse alerta vai gerar. Tudo isso é muito importante. Só que a gente vê um negligenciamento forte sobre isso. Simplesmente, não, liga aí os alertas. Liga aí, vai pra rodar aí, para na máquina. Liga aí. Aí você acaba vendo o alerta de estimação. É muito importante encontrar o equilíbrio, né, para poder manter a sua equipe sempre alerta e pronta para agir. Porque se você tem muito falso positivo, a sua equipe baixa o nível de alerta dela. E todo alarme, ele tem que gerar uma ação que a pessoa fique em alerta com aquela ação. Porque se alarmou é porque tem problema, né? Então você precisa pensar em alarme eficaz. Por exemplo, alarmar 90% de CPU é algo eficaz? Depende. 90% de CPU durante 10 minutos pode ser algo eficaz. Há uma ação que ser tomada, por exemplo. Estou dando aqui um exemplo. Ou talvez para vocês não seja uma ação a ser tomada, porque você não tem nem necessidade, você tem uma aplicação que não vai fazer diferença. Então é importante que você entenda muito bem o que você está alarmando e por que você está alarmando. Como você está alarmando. Como, parará, muito importante isso. A terceira lição que eu trago para você aqui é ter uma cultura de resposta rápida. Uma boa cultura de resposta rápida é vital. Isso significa o quê? O que significa uma boa cultura de resposta rápida? Significa você ter processos claros para responder os incidentes e uma equipe treinada para agir rapidamente. Você tem treinado a sua equipe de incidente? Você tem processos claros? O que eu vejo na maioria dos lugares que eu já passei e os lugares em que eu ainda passo prestando consultoria é que não existe um processo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou num projeto onde a gente precisa alarmar algumas coisas. E a ideia é alarma. E faz o quê? Aí joga no Teams, joga no Slack. Tá, e aí? E aí você cria uma falsa sensação de que o alarme deu certo, mas você não tem um processo para aquele alarme. E ao não ter um processo para que isso aconteça, o que acontece? Dá merda, capitão. Não tem outra finalidade. Porque tá todo mundo achando que existe algo para fazer e não tem. Então você precisa ter um processo claro, precisa definir um processo de resposta a isso. Senão, não tem por que alertar. Não tem por que gerar essa situação. Então você precisa que a sua equipe tenha essa cultura de resposta, tipo, seguir um procedimento. E como que eu faço para formar isso na minha equipe, Eduardo? Você pode praticar simulação de falha. Não é assim que a gente aprende a fazer as coisas? Praticando? Então pratica a simulação de falha. Tira um dia para simular a falha, né? Para a sua equipe conseguir entender. Um dia vai lá, alerta forçadamente, falha no sistema tal e vê o que acontece. Eu trabalhei durante o tempo na coordenação de segurança da informação e a gente tinha planos de resposta a incidente, a gente ensaiava o que ia acontecer. Porque a gente precisa ter tudo isso muito bem acordado. O que acaba acontecendo é que você não trabalha isso. E aí na hora que o pau fecha, você quer que tenha a resposta. Seria como você assistir aulas de jiu-jitsu e entrar num campeonato. Se você não lutar, se você não treinar, de nada vai adiantar. Então de nada vai adiantar você ter o processo escrito, de nada vai adiantar você ter a ideia de como você vai responder um incidente, se isso não é treinado para até que se torne natural. Você tem que treinar a sua equipe até que se torne natural a resposta ao incidente. Ah, Eduardo, isso dá trabalho, né? Quem disse que ia ser fácil? TI é coisa séria, gente. TI não é brincadeira. Tem muito gestor de TI brincando de gerir TI. Essa é a verdade.
É doído, né? Falar a verdade, mas é verdade. Outra lição que eu aprendi. Essa lição, na verdade, eu aprendi essa lição com meu pai, mas eu acabei aprendendo ela mais no mundo da observabilidade aí, no mundo do monitoramento e grandes sistemas e tudo mais. Que é a importância da automação. A automação é uma aliada poderosíssima na observabilidade. A gente automatizar com que as coisas aconteçam, automatizar algumas respostas, automatizar coleta de dado, até automatizar a resposta a incidente. Por que eu falo para você que eu aprendi isso com meu pai e não com a observabilidade? Meu pai sempre falou um negócio para mim muito interessante desde que ele me apresentou a primeira vez ao computador. Ele disse o seguinte: isso aqui é uma máquina com uma capacidade absurda de repetir as coisas infinitas vezes sem falhar. Quando você tem uma tarefa que ela é repetitiva, entrega para essa máquina fazer, que ela vai ser muito melhor do que você. Você tem que fazer tarefas que demandem o seu cérebro e não as suas mãos, quando você está usando essa máquina. Eu falei, na época eu não falei isso, tá? Mas putz, faz todo sentido, né? Com a automatização, né? Automatizando as coisas, a automação vem para isso, né? Você não só economiza tempo, fato, você reduz margem de erro humano, ou seja, não vai ter erro humano. Não tem humano errando, cara. Uma vez que configurou certo o software, que escreveu certo o script, acabou. Não tem erro de humano, velho. Não tem como o humano errar. A parada vai executar inúmeras vezes. Então tem scripts que te ajudem. Eu tenho alguns scripts, por exemplo, que fazem a instalação da stack do Elastic para mim, que fazem algumas configurações, que já colocam algumas políticas. Tudo aquilo que eu considero padrão. Então, dentro da sua empresa, vê qual que é a tua stack e já prepara scripts para que a sua stack entre em produção. Possa fazer um deployment no ambiente de desenvolvimento para que as pessoas trabalhem já com ela. Faça um teste de um script para fazer uma resposta automatizada a incidentes. Então, trabalhe isso. A automação, cara, a automatização é uma das lições que, olha, é o que salva vidas. Porém, a gente tem aqui, eu vou puxar aqui um ponto antes de seguir, uma cultura complexa. Quando as pessoas acham que quando a gente está tentando automatizar um processo, a gente está perdendo tempo, que a gente já poderia ter feito ele. Mas se ele vai ser repetido inúmeras vezes, eu não estou perdendo tempo. Não estou perdendo tempo. Estou ganhando tempo. Outra grande lição que a observabilidade trouxe para mim foi a questão da necessidade de análises proativas. A gente tem uma cultura hoje muito comum no mundo do monitoramento de reagir aos problemas. E a observabilidade me mostrou que não basta reagir aos problemas. Me mostrou que é preciso ser proativo na análise dos dados para prever e evitar os problemas futuros. Porque o grande ganho da observabilidade vem nisso, prevenção, para que eu evite problemas futuros. Então, quando eu até gosto de falar que a observabilidade, ela pressupõe proatividade. Essa é uma frase que eu gosto muito de falar. A observabilidade pressupõe proatividade. Né? E uma análise proativa te ajuda a identificar o quê? Padrões, tendências que podem indicar que você vai estar tendo um problema. O grande ganho da observabilidade vem nessa proatividade. A gente está olhando, entendendo, detectando possíveis padrões que vão levar a problemas futuros. Então você precisa analisar. Foi feito um deployment novo. Olha como está o comportamento. Compara com o histórico. Por isso é importante a gente ter uma boa estratégia de armazenamento. Para ver o quanto de histórico eu preciso ter para conseguir chegar nesse nível de comparação. A gente precisa, claramente, ter isso muito bem trabalhado. Se você tem observabilidade na sua empresa e ela não tem essa natureza proativa, você está tendo um monitoramento de luxo. Sinto muito, essa é a minha opinião. A minha verdade. Você está tendo um monitoramento de luxo. Você está gastando dinheiro à toa. E aí você está gastando, você não está investindo dinheiro. Essa é a minha verdade. Tá? Você pode até discordar dela, mas essa é a minha verdade. Porque a observabilidade traz tanta coisa pra gente e a gente fica aí jogado aí usando ela como um monitoramento com esteroides anabolizantes. É isso.
Vamos lá. Também me trouxe alguns desafios e superações. Nem tudo são flores no caminho da observabilidade, tá? Nem tudo são flores. Enfrentei diversos desafios ao longo do caminho. Problemas técnicos, dificuldade de integração de sistemas, problemas burocráticos. Vou até contar uma história para vocês aqui bem interessante. Depois eu vou até fazer um vídeo sobre isso, contando esse caos com mais detalhes, mas eu quero contar para você aqui o dia que eu fui demitido porque eu fui extremamente eficiente. Na verdade, eu fui demitido já 2 vezes. Eu vou contar uma história para vocês. Eu fui demitido 2 vezes na minha vida. E as 2 vezes foram por excesso de eficiência, por incrível que pareça. Eu vou contar uma delas. Depois vou contar outra. A outra vale um podcast inteiro para falar sobre ela, que foi o dia que eu resolvi o problema de vários anos. E ao encontrar a falha do problema, isso gerou minha demissão. Mas enfim, vamos pro outro primeiro. Eu participei de um projeto de observabilidade numa empresa. Esse projeto estava atrasado há muito tempo. E quando eu entrei na empresa, eu acabei conseguindo sair do outro lado muito rápido. Eu alinhei rapidamente o que era necessário para uma primeira entrega, costurei tudo, reduzi o escopo e botei para rodar. E eu botei para rodar um escopo reduzido em aproximadamente 2 meses. E esse escopo reduzido já tinha sido um acordo anterior entre outros chefes ali e tudo. Ele já estava atrasado há 4 anos. Quando eu coloquei para rodar, o meu superior direto, que até então tinha o meu cargo, foi questionado pela alta diretoria porque que hora que eu entrei a coisa aconteceu e quando eu estava lá a coisa não aconteceu. E aí ele carinhosamente, ao tomar essa catracada da alta diretoria, veio até a minha pessoa e falou assim: olha, eu vou ter que te demitir. Eu falei: por quê? Ah, porque você viaja muito para dar palestra. Eu, uai, mas não tá entregue as minhas coisas? Na época eu tava fazendo muito evento mesmo. Eu falei: mas não tá entregue as minhas coisas? Tudo certinho? A gente não combinou? É, mas você tá sempre viajando, isso pega mal. Eu falei: pega mal por quê? E eu acabei, né, seguindo e transformando uma longa história numa curta história, eu acabei sendo demitido. Porque eu entreguei muito rápido. Então, muitas vezes, a gente também tem muita eficiência na observabilidade, a gente acaba tomando na cabeça. Mas a gente encontra também desafios técnicos, né? Desafios burocráticos como esse. A gente encontra desafios técnicos. Desafios técnicos como, por exemplo, questão de armazenamento. As pessoas quererem que os dados fiquem guardados por X tempo e eles não ficam, não tem nem condição de guardar. E você tem que convencer as pessoas. Questão de velocidade de rede, nem tudo são flores no mundo da observabilidade, tá? A gente enfrenta muita dor de cabeça, tanto com a parte burocrática quanto com a parte técnica. E eu acho que isso acaba não sendo só da observabilidade, não, né? Esses desafios e superações, eles são muito comuns no mundo da TI, visto que a gente também tem uma cultura hoje de tecnologia no nosso país. Aí eu falo do nosso país porque é onde eu conheço, não porque eu tenho demérito com o nosso país. Uma cultura muito de super-homem, de querer dar um jeitinho, né? Isso acaba trazendo até desafios que nem existem muitas vezes. Mas a observabilidade, ela também tem seus desafios, nem tudo são flores no mundo da observabilidade. Bom, essas foram as lições que eu tenho aí nesses 10 anos para passar para você de uma forma bem resumida. Eu espero que elas possam te ajudar nessa sua jornada de observabilidade, em tudo isso que você está passando aí. Se você já gostou desse vídeo, aquele padrão, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilha com todos os seus amigos. E lembrando sempre, aqui no link da descrição tem o nosso treinamento Elastic Observability. Basta você clicar aqui no link da descrição e garantir a sua vaga no Elastic Observability. E eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, até o próximo vídeo.